Hariô. Quem gosta de história mitológica, quem gosta das histórias da tradição, hoje eu vou contar a história do nascimento de Ganesha, que é uma história relativamente conhecida, mas a gente sempre pode entender alguma coisa por detrás, alguma coisa diferente. A gente nunca realmente fica cansado de ouvir essas histórias. É falado que Shiva e Parvati, eles formaram um casal, eles se casaram. Shiva é aquele que é o responsável pela dissolução, pela transformação. E Parvati é a esposa dele, representa o poder de transformação dele, é todo o poder no universo. Shiva e Parvati se casaram, era um casamento muito esperado, todas as deidades ficaram muito satisfeitas e contentes por esse casamento. Eles foram morar no alto dos Himalaias, na montanha chamada Kailasa. E é muito interessante porque Shiva ele gosta muito de meditar. Ele é o patrono do yoga, afinal de contas, e de tempos em tempos ele dizia para a esposa, olha, não me espere em casa, eu vou sair e vou ficar meditando, não sei quando eu volto. E aí você vai ficar aí então um tempo na nossa casa, cuidando da nossa casa, relaxando, eu vou meditar. Parvati achava isso ótimo, porque ela também queria ficar sozinha em casa um tempo, ficar o tempo todo com o marido, é muito chato. Ela falou, que bom, então vá, porque aí eu vou fazer as minhas práticas, você vai fazer as suas, eu vou fazer as minhas. E aí depois você volta e aí a gente se curte. Shiva então ia meditar e Parvati ficava lá, muito bem, nos seus rituais, que são os rituais de banho, né? Os rituais de beleza. Cuidava lá dos seus longos cabelos, e passava óleo, e penteava, e eram eras de banho. E de repente chegava Shiva inesperadamente, porque ele chegava sem aviso. E aí Parvati se via, mas que diabos isso agora? Estou no meio do meu banho. E ela tinha que parar para poder receber o marido, afinal de contas, quanto tempo ele ficou fora. E aí recebe o marido, e aí tá naquela coisa, meu banho. Isso é muito chato, muito enjoado. E aí depois ele saía de novo para meditar, e ela passava de novo pelo mesmo problema. E aí, muito chateada com isso, injuriada, ela foi conversar com as amigas. E falava, poxa, isso é muito chato. Porque afinal de contas, eu fico tomando meus banhos, eu quero terminar de tomar meu banho, minhas práticas ali. E aí toda hora a Shiva vem e interrompe. E aí o que acontece? Ela fala, você é muito boba, você tem que ter um atendente que obedeça a você. E aí ela fala, você tem razão. Eu vou colocar um guardião na porta. E esse guardião vai ficar ali, não vai deixar ninguém entrar. Num desses banhos que ela vai tomando, na Índia você tinha isso, você passava muitos óleos, e aí você usa uma terra, tipo uma areia para tirar o óleo. E dessa terra que ela usou no corpo dela, ela molda um garoto e dá vida pro garoto. Chama o garoto de Vinayaka. Você, Vinayaka, você vai ficar então na porta da minha casa. Toma um bastão e não vai deixar ninguém entrar. Nem Shiva. Vai deixar realmente a porta fechada até eu acabar meu banho e ele vai esperar lá fora. E o garoto vai e obedece. Ela continua os banhos dela e chega Shiva de repente. Ele acha aquilo muito esquisito. O que esse garoto tá fazendo? Nunca vi na vida. E aí ele vai tentar passar, dá licença, e o garoto fala, não posso. Minha mãe ordenou que ninguém entrasse. E eu vou ficar aqui na porta, aguardando a porta. Você vai ter que esperar. Como assim? Mas eu sou Shiva, eu sou o dono dessa casa. Você, por favor, me deixa entrar. Eu não posso deixar nem Shiva. Por favor, aguarde. Mas eu vou entrar, isso é uma audácia. Ele tenta entrar, o garoto dá uma... Pá! Taca o bastão na cabeça de Shiva. É Shiva, ele bateu na cabeça de Shiva. Ele acha aquilo muita petulância, ele não resolve nem... Eu não vou me preocupar com isso. Ele vira pro exército de atendentes dele e fala, olha, vocês, por favor, deem conta desse garoto aí petulante. O exército vira para Ganesha, que não é Ganesha ainda, o nome dele é Vinayaka. Depois ele recebe o nome de Ganesha. Vira pro garoto e fala, olha, você, por favor, sai da frente. Olha só o tamanho do exército. Obviamente você vai apanhar. Para que você vai precisar passar por isso? Só abre a porta. Não vou deixar ninguém passar. Então a gente vai ter que forçar. Vocês podem tentar. E existe uma grande batalha acontece e o garoto é extraordinário. Ele consegue bater no exército inteiro e não abre a porta. O exército volta para Shiva e fala, Shiva, esse garoto é muito bom. Realmente a gente não conseguiu tirar o garoto da porta. A Shiva não sabe mais o que fazer. Só que era tanta bagunça que todas as deidades lá longe escutaram o barulho e foram ver o que está acontecendo aqui na sua casa, Shiva. E Shiva explica, o garoto chato está ali me perturbando. Ele não sai da porta e é inadequado isso. E aí as deidades falam, não tem problema, a gente vai ajudar você. E aí vai todo o exército de devas para poder tirar o garoto. E aí o garoto, coitado, nessa altura do campeonato, essa altura do campeonato Parvati já ouviu o barulho todo e tá do lado ali, atrás da cortina vendo, até onde o garoto consegue segurar. E ela acha aquilo muito injusto, aquele bando de deidades. E aí então ela fala, poxa, ele sozinho não vai dar conta. Parvati então resolve manifestar todo o seu poder Shakti e abençoa o garoto com todo esse poder.
E aí ele fica mais poderoso do que ele já era. E nenhuma das deidades, nem o exército de devas, as deidades, consegue tirar o garoto de lá. Shiva e Vishnu é aquele que mantém a ordem, que mantém tudo em harmonia. E aí eles começam a conversar. E dizem que isso aqui não é uma harmonia, isso aqui tá muito bagunçado, o que a gente vai fazer? Aí eles deduzem que só enganando o garoto, eles vão conseguir vencer o garoto. E eles resolvem fazer uma trapaça ali. Shiva diz então que ele vai, Vishnu na verdade fala, eu vou disfarçar aqui, vou chamar a atenção do garoto. E ele vai ficar prestando atenção em mim. Você vem por trás e corta a cabeça dele. Tá bom. E aí nessa, Vishnu fica ali, ele tem uma grande águia, uma montaria dele é uma grande águia, ele fica voando ali, distraindo o garoto fica ali, na verdade ele não está distraído, ele está com bastante foco, mas não percebe que Shiva vem por trás e corta a cabeça dele. Cai Ganesha para um lado, quer dizer, o corpo do garoto para um lado, a cabeça para o outro, faz-se aquele silêncio, vitória, e todas as deidades ficam vibrando, que maravilha, vencemos. Só que Parvati fica muito injuriada. É o filho dela. Ela abre a porta, uma fera, e aí ela consegue evocar de si mesmo todas as Devis, as deidades femininas, todo o poder desse universo, furiosa. E aí vai ser o caos, o universo inteiro vai se dissolver. Existe uma grande batalha entre os Devas e as Devis. Veja só que terrível. As deidades masculinas e femininas. E as deidades masculinas sabem que eles vão perder. Porque não tem jeito, é Shakti, é todo poder, as mulheres dominam o universo inteiro. Os Devas realmente ficam, o que a gente vai fazer? E aí viram para Shiva e falam, Shiva, é a sua esposa, o que se faz? Dá conta. E aí ele fala, puxa, fiz besteira. Vamos restaurar então a vida do garoto. E aí manda o exército dele, vai para o norte. A primeiro ser que vocês encontrarem, tragam a cabeça, porque essa altura do campeonato a cabeça do garoto sumiu. No calor da batalha, cadê a cabeça do garoto? Sumiu. Tragam a cabeça para o norte. E aí encontram um elefante que está morrendo, com uma presa só. E aí pedem permissão, você, por favor, você pode doar a sua cabeça para a gente poder salvar o universo inteiro. E aí ele, poxa, que bom. E aí então levam a cabeça do elefante, colocam no garoto, dão vida pro garoto. E aí então ele ganha a cabeça de elefante. E aí Shiva vira para Parvati e fala, por favor, Parvati, se acalme. Veja só, me desculpe, eu sei que a gente passou dos limites, mas nós trouxemos de volta a vida o seu filho. Tudo bem? Ela vira e fala, não, eu não quero, não sou satisfeita com isso. Eu quero que ele seja exaltado primeiro que vocês. Que, na verdade, que todos eles exaltem, todas as pessoas exaltem o meu filho antes de qualquer empreendimento, porque ele vai ser aquele que vai remover os obstáculos. E tudo bem, então as orações vão ser feitas primeiro para ele. E aí então ela fica satisfeita. Tão valioso é, tão valoroso é esse garoto, que Shiva resolve nomear ele como general do exército dele, o exército de Ganas, portanto Ganesha, o senhor do exército de Ganas, o grande general do exército de Shiva. E a partir daí então o caos acaba, a harmonia volta para o universo, Shiva pode entrar em casa de novo, ele adota o garoto como o filho dele também, e aí Shiva e Parvati vivem juntos de novo em casa, com o garoto com cabeça de elefante, Ganesha, realmente abençoando aquela casa, deixando a casa mais auspiciosa. A história de Ganesha, então, do nascimento de Ganesha, ela tem um significado muito profundo. Ganesha é aquele que remove e coloca os obstáculos, e de fato na história, ele é um grande obstáculo, ele fica na porta ali e não deixa Shiva entrar. Então ele já manifesta a capacidade de que é um obstáculo, quão poderoso é um obstáculo na vida da pessoa. A pessoa não entra em casa. A casa representa a nossa casa, não a casa física, mas a casa como o nosso coração. A gente diz que a gente está em casa quando a gente está bem e confortável. Então eu estou em casa. Não importa onde você esteja, é dito que você esteja sempre em casa, no seu próprio coração, assentado em paz. Então a casa, ela é justamente o nosso coração, é o local onde a gente fica confortável com a gente mesmo, é o estado de estar confortável com a gente mesmo. Parvati representa a nossa mente. E Shiva representa o eu maior, um eu que é livre de limitação, que a gente busca a vida inteira. E parece que não encontra nunca. Um eu que está satisfeito e em paz. O que acontece na nossa vida é que, confusos e tomados de ignorância a respeito da nossa própria natureza, confusos com relação ao que a gente quer na vida, tomados de confusão com relação às emoções, sem saber exatamente como agir no mundo, a gente fica vivendo uma vida o tempo todo sofrendo e tentando sair desse estado de sofrimento. E aí a gente fica buscando várias situações que vão deixar a gente mais feliz, mais
se sentindo mais satisfeito e confortável com a gente mesmo. Mas é uma busca que parece que não tem fim. Porque o tempo todo a gente busca coisas agradáveis, coisas que de alguma maneira fazem sentido pra gente, que nos deixam bem, e depois volta tudo de novo. A gente passa a vida inteira, constantemente, buscando por uma plenitude e uma paz que parece que a gente não consegue alcançar nunca. Isso é representado na história, então, pela saída de Shiva de casa. E aí, então, a gente está só tomado pelas confusões da mente. Com Ganesha na porta, o garoto ali na porta. Esse garoto representa o grande obstáculo, o maior de todos os obstáculos na vida. Os Vedas falam que o maior obstáculo que a gente tem vários obstáculos pequenos na vida, que a gente vai ter que aprender a lidar. Mas o grande obstáculo é o obstáculo da nossa mente, que é a ignorância a respeito de quem eu sou. Sem saber quem eu sou de fato, todos os problemas surgem. Porque eu concluo, sem saber quem eu sou, eu concluo errado. Eu concluo que eu sou esse corpo limitado, essa mente limitada. Eu concluo que o que acontece na vida pessoalmente me afeta, e aí eu tomo as dores, e aí eu reajo, e aí eu passo a vida inteira tentando ser alguém importante, ser alguém significativo. Que na verdade eu já sou, mas eu não vejo. O garoto, então, esse garoto na porta, representa, no início da história, representa essa confusão, essa ignorância que não deixa Shiva entrar em casa. E aí a gente está, na nossa mente, a gente está fragmentado. Porque a gente não consegue estar inteiro e íntegro na nossa vida. A gente está fragmentado. E acontece de tudo na história. Vem vários, um exército inteiro tenta tirar o garoto. Vem várias deidades. Cada elemento da história, quando a gente vai ver em detalhes, representa um aspecto da vida que a gente tenta, através do qual a gente tenta colocar fim nessa busca e não resolve. Que são os prazeres da vida. Que são, de alguma maneira, um conforto maior. Talvez uma riqueza. Ou então, talvez, seja viver uma vida, uma certa harmonia, um dharma. Tentar fazer o melhor possível no mundo. Tudo bem, isso nos traz uma paz. Mas nunca é suficiente. Nada no mundo resolve o problema. O que resolve o problema? Ou resolve o problema é o conhecimento. O conhecimento a respeito de mim mesmo, que vem através do que a gente chama de Vedanta, o estudo de Vedanta. Por isso que no final, o que acontece é que Vishnu e Shiva, juntos, conseguem resolver o problema. Vishnu representa a harmonia, representa uma vida de Dharma. Portanto, que você viva uma vida prestando atenção no Dharma, prestando atenção naquilo que deve ser feito por você. Uma vida com uma certa paz de mente. Ela vai dar condições de você questionar. E aí, através do questionamento, através do estudo e do ensinamento, que é representado por Shiva, é o conhecimento. Shiva é aquele que destrói, aquele que dissolve, e dissolve a ignorância também. Ele vem por trás e corta a cabeça do garoto. Por que é de trás, não de frente? Porque a nossa confusão a respeito da gente mesmo está representado na nossa confusão a respeito do nosso ego. Quem sou eu? E o nosso ego é muito malandro. Você tem que criar um estratagema. Tem que ser. Não adianta você ir de cara. Você tem que vir ali de alguma maneira através de um método muito específico, que vai conduzir a sua mente para a direção certa. A mente vai tentar enrolar você. Que você tem um método, através de um estudo com um método específico, você consegue alcançar aquela visão maior. Por isso que ele vem por trás. Corta a cabeça do garoto. E o que acontece toda vez nas histórias, quando alguém perde uma cabeça, não é perder de cabeça de verdade, é uma mudança cognitiva a respeito de quem eu sou. Antes eu me via como limitado. Agora eu consigo ver uma dimensão maior sobre mim mesmo. Eu sou aquele que está além do corpo, além da mente. Eu sou livre de limitação. Então, ele recebe uma cabeça de elefante, representando a cabeça do sábio. O sábio tem uma cabeça de elefante, é dito. Por quê? Porque o elefante, além dele ser muito sensível, um animal muito sensível, ele também é cabeção. Ele é muito inteligente. Ele tem uma memória incrível. Então, dessa mesma maneira, o sábio. Para você poder ter esse conhecimento, qual é a chave? Qual é o meio? Você precisa ter uma mente que ao mesmo tempo seja capaz de questionar e refletir e discriminar sobre quem sou eu. E ao mesmo tempo que seja capaz de assimilar o seu emocional, lidar com as suas emoções e assimilar esse conhecimento como sendo, de fato, a minha realidade. Então é o emocional, é o lado, a mente emotiva e a mente intelectual, elas têm que estar em harmonia. Portanto, uma cabeça de elefante. Quando a gente vê, então, o que acontece no final da história, através de um autoconhecimento, Shiva e Parvati se unem novamente. Representa, de fato, uma visão de mim mesmo como integrado. Eu como sendo esse indivíduo, mas, na verdade, fundamentalmente, eu sou muito mais. Eu sou esse próprio divino que permeia o universo inteiro. Não existe diferença.
Então Shiva e Parvati, juntos, que na verdade Shiva e Parvati estão sentados no meu próprio coração, unidos, com essa mente, com esse conhecimento claro, que é representado por Ganesha. Aquele que é o obstáculo na vida, mas também aquele que é o removedor dos obstáculos, o próprio clareza, o próprio conhecimento, que remove todo obstáculo, remove todo sofrimento. Então essa é uma das inúmeras histórias da tradição védica. A tradição védica ela conta com milhares de outras histórias que têm essa profundidade, que trazem esses ensinamentos e milhões de outros aspectos desse conhecimento. Se você gostou, se você tem interesse em escutar e meditar mais nessas histórias, não deixe de acompanhar o nosso canal, assina aqui embaixo e continue acompanhando a gente, continue nos escutando.